Eu quero agradecer pelo privilégio que os irmãos me deu de voltar aqui mais uma vez. Muito obrigado à direção aqui deste acampamento. Também quero agradecer a todos vocês que vieram. Eu creio que o nosso encontro aqui, pela primeira vez, com muitas pessoas, porque já tem alguns anos que eu não venho. Então, muito obrigado a vocês que vieram. Durante alguns períodos, eu quero falar alguma coisa sobre discípulo. Então, nós vamos começar lendo no Evangelho de João, no capítulo 1, e o verso 35. Evangelho de João, capítulo 1. Verso 35. No dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Amém. O Senhor há de nos ajudar nesta noite. O discípulo de Cristo começa com um encontro com Cristo. Foi assim naquele tempo que os discípulos de João Batista ouviram falar do Senhor Jesus e eles saíram à procura, alguns, e outros foram enviados por João. Então eles começaram a servir e aprender do Senhor a partir deste primeiro encontro. Isso acontece com as pessoas que têm fome, que têm sede, que têm desejo de Deus. Então, as pessoas que têm esse anseio por Deus, ele vai ter a oportunidade de encontrar com o Senhor Jesus pela fé, de aprender do Senhor Jesus e de seguir o Senhor. João já tinha dito a respeito do Senhor Jesus: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E agora, novamente, ele está na companhia de 2 dos seus discípulos. O Senhor Jesus vai passando e ele diz: Eis o Cordeiro de Deus. E aqueles discípulos seguiram o Senhor. João tinha dito no seu ministério que convinha que o Senhor Jesus crescesse e que ele diminuísse, ficasse menor. E João não estava falando isso da boca para fora. E nós percebemos que no ministério de João Batista, ele estava sempre apontando o Senhor Jesus para os seus discípulos.
Um desses dois se chamava André. Esses homens foram após Jesus e usaram uma linguagem da época dizendo: Rabi, onde assiste? E o Senhor Jesus disse: vem e vê. E eles foram e ficaram um dia com o Senhor. Aqueles discípulos saíram dali convencidos que Jesus era o Cristo. Tudo que eles tinham ouvido de João estava ali em pessoa. Eles saíram dizendo: nós achamos o Messias, que quer dizer Cristo. Certamente, aquele encontro foi inesquecível, porque foi um encontro pessoal. Eles tiveram o privilégio de conhecer o Senhor. E a gente crê que foi inesquecível, porque quando chegou o nosso dia de encontrar com o Senhor Jesus, isso nos aconteceu pela fé. Não é menos importante, mas o fato da gente não ter tido o privilégio de conhecer o Senhor fisicamente, é muito provável que aquele encontro com esses primeiros discípulos tenha sido de fato inesquecível. Porque o nosso também. Aqueles que já encontraram com o Senhor Jesus pela fé, esse encontro se tornou inesquecível. E é interessante que nós aprendemos pelas Escrituras que muitas vezes o que nos dá força nos tempos mais difíceis da vida cristã é o fato da gente lembrar que um dia nós encontramos com o Senhor pela fé. Aqueles que já estudaram a vida de Pedro, talvez vai lembrar que o Senhor Jesus, no primeiro dia, disse para ele: tu és Simão. E depois, quase todos os encontros que o Senhor tinha com Pedro, e especialmente em oportunidades difíceis, ele sempre usou o mesmo nome: Simão, filho de Jonas, ou Simão, filho de João. Então parece que ele levava o Simão de volta, lá naquele dia, lá naquele primeiro encontro, e isto fortalecia Pedro. E quantos de nós temos tantas dificuldades, e o que nos faz manter de pé, manter ativos, manter-se fiel ao Senhor, é essa lembrança que um dia nós encontramos com Ele pela fé. Mudou tudo na nossa vida. Esse homem chamado André, ele saiu à procura de Pedro, à procura do Simão Pedro. E ele achou. E ele disse para Simão: nós achamos o Messias. E André levou Pedro a Jesus. Quando o Senhor Jesus olhou para Pedro, ele disse: tu és Simão,
o filho de Jonas. Tu serás chamado Pedro, que quer dizer Cefas, pedaço de pedra, parte da rocha. E naquele dia, ele mudou não somente o nome do Simão, mas ele mudou a vida, ele mudou a sorte, ele mudou o destino do homem. Simão é um nome comum. Existia muita gente com esse nome. Mas agora ele é Pedro. Ele é Cefas. Ele é parte da rocha, que é Cristo. Tudo isso aconteceu com aquele que um dia encontrou com o Senhor pela fé. Teve a vida mudada, a sorte, o caminho, o destino, o nome. No primeiro encontro, o Senhor muda a nossa vida. E nós passamos a fazer parte da rocha que é Cristo. Então, esse primeiro encontro, nós chamamos de encontro da transformação. E, de fato, é o encontro da transformação. João 1,12 diz que todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Naquele dia passamos a ser filhos de Deus. Escrevendo aos Coríntios, Paulo disse assim que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo. É 2 Coríntios 5:17. Efésios 2:19 diz assim: já não são mais estrangeiros e peregrinos, mas cidadãos dos santos e da família de Deus. É uma mudança extraordinária na vida do ser humano. É esse encontro com o Senhor. E como nós lembramos, acontece com homens e mulheres, jovens e crianças, que têm fome, que têm sede, que têm desejo de Deus. Isso aconteceu com Jacó. Jacó é aquele tipo de pecador que tem sede de Deus, que tem fome de Deus, e que apesar dos seus pecados, ele não abre mão de conhecer o Senhor. E ele não abre mão dessa convicção que Deus vai mudar a sua vida, a sua sorte, o seu destino. E Jacó, apesar de ser um pobre pecador, ele tinha essa fome e essa sede de Deus. Um dia ele encontrou com o anjo de Deus num vale chamado Jaboque. E eles travaram uma luta. E é interessante o Espírito Santo narrar isso. Jacó lutando com Deus. E Deus lutando com Jacó.
Jacó lutando com Deus porque ele tinha fome de Deus. E Deus lutando com Jacó porque ele queria transformar Jacó. E o anjo do Senhor então toca na articulação da coxa de Jacó. E a coxa é o símbolo da força. E Jacó foi vencido. E o anjo deu sinais que iria partir. Mas Jacó agarrou ao anjo e disse: eu não te deixarei, se não me abençoares. Eu não te deixarei, se não me abençoares. Alguém pode estar pensando: eu não vou sair daqui sem Deus me abençoar. E é certo que Ele quer te abençoar. E nós vamos sair daqui abençoados. Só que o Senhor disse a Jacó: qual é o seu nome? E o Jacó disse: é Jacó. Que quer dizer velhaco, embrulhão. Em outras palavras, um pobre pecador, perdido, sem Deus. E o Senhor disse então, de hoje em diante, será chamado de Israel. E mudou o homem. A Bíblia diz que Jacó saiu daquele vale mancando. E é interessante que quando Deus muda a vida do pecador, no nosso tempo, ele não passa a mancar, ele passa a andar direito. Porque a mensagem do Evangelho diz: endireitai o seu caminho, as suas veredas. Isaías disse a Ezequias: põe em ordem a tua casa. Então o pecador sai diante de Deus abençoado, andando direito. E assim é e foi a vida de Jacó, o dia do nosso encontro com Deus. É o dia da nossa transformação. Sempre foi e sempre será. E durante esses dias, o Senhor há de transformar a vida de alguém aqui. Esses homens que estão sendo levados ao Senhor Jesus e estão sendo mudados pelo Senhor Jesus, o número vai crescendo. Depois vem Filipe, e o Senhor Jesus em 1,43 disse para ele: segue-me. E depois vem Natanael, e Lucas no capítulo 10 vai dizer que esse número chega a 70 discípulos. 70 discípulos. O Senhor Jesus estava fazendo discípulos. É o que ele ensinou. É o que ele mandou fazer. É o que ele deu exemplo. Ele fez muitos discípulos. Agora é interessante que esses discípulos, esses aprendizes, que agora vão aprender com o Senhor, constantemente esses discípulos, eu poderia dizer, estão sendo promovidos. João envia discípulo ao Senhor
eles vão e conhecem o Senhor. André acha Pedro e leva ao Senhor. Filipe acha Natanael e leva ao Senhor. Esses homens encontram com o Senhor e vão para suas casas, vão para os seus serviços. E daqui a pouco, o Senhor Jesus vai encontrar de novo com esses homens. E ele vai encontrar esses homens trabalhando. Eram homens trabalhadores. Era gente de família. E no Evangelho de Mateus 4:18 diz assim, que ele estava caminhando junto ao mar da Galileia e ele viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e André, que lançavam redes ao mar, porque eram pescadores. Eles já tinham encontrado com o Senhor. Voltaram para o seu trabalho. Agora o Senhor vai ao encontro desses homens. E eles estão envolvidos no seu trabalho. E o nosso verso diz assim, que eles estavam lançando as redes porque eles eram pescadores. E o Senhor Jesus disse, vinde após mim, e eu os farei pescadores de homens. Vinde após mim, e eu os farei pescadores de homens. Para muita gente, isso pode ser demorado. Mas é interessante que algum desses homens que tiveram a vida mudada pelo Senhor, isso foi tão rápido. Porque o Senhor disse, eu os farei pescadores de homens. E André e Pedro deixaram tudo imediatamente. E eles seguiram o Senhor. Agora seremos pescadores de homens. Agora levaremos a mensagem do Evangelho. Agora nós vamos pescar almas. E esse homem chamado André, vocês lembram que ele saiu à procura de Pedro. Ele sai imediatamente à procura de Pedro, e ele encontra Pedro, e ele leva Pedro ao Senhor. Pescador de homens. No Evangelho de João, no capítulo 6, os versos 9 a seguir, que narra a multiplicação dos pães, e aquela dificuldade tremenda que os apóstolos estavam, porque o Senhor disse, dai-lhe vós mesmos de comer. E eles disseram, mas nem 200 dinheiro de pão seria suficiente. Foi o André que achou o moço pobre no meio de uma multidão. O moço pobre tinha 5 pães de cevada e 2 peixes. E o André achou esse homem no meio da multidão. E ele leva esse homem ao Senhor. Ou ele leva os pães e os peixes ao Senhor. E o Senhor vai fazer o grande milagre da multiplicação dos pães. Mas aí vem João 12. João 12, os gregos procuram a Filipe. E eu não sei por que razão Filipe procura a André. E esses 2 discípulos vão levar os gregos
ao Senhor Jesus. E é interessante isso na vida dos discípulos, especialmente André. Ele estava junto com a multidão, mas ele também estava junto com o Senhor Jesus. O André conhecia as necessidades da multidão. E o André conhecia a graça do Senhor Jesus. E ele está fazendo esse serviço de trazer alguém de entre a multidão para conhecer o Senhor Jesus. Pescador de homens. Pedro também foi pescador de homens. Só que Pedro foi evangelista de grande multidão. No dia de Pentecoste, ele lançou a rede. E junto com os demais que saíram do cenáculo a pregar, falando na mesma língua daquelas multidões, quase 3.000 pessoas foram salvas. E ele vai lançar a rede de novo lá na casa de Cornélio. E assim como André se destaca como esse evangelista pessoal, o Pedro se destaca como esse evangelista de massa, de grande multidão. Lembra do Filipe, que fazia as duas coisas? Ele tanto pregava em Samaria para muita gente, mas ele também pregava no deserto para um homem só. Pescadores de homens que o Senhor salvou e transformou a vida dessas pessoas. E durante os séculos, o Senhor tem feito isso com muita gente. E muita gente, de todos os níveis, estão se tornando pescadores de almas para o Senhor. Mas no capítulo 4 de Mateus, verso 21, diz assim: passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, na companhia de seu pai, consertando as redes. E os chamou. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. André e Pedro, Tiago e João. Cada um com as suas habilidades. Esses homens tinham essa habilidade de trabalhar em dupla. Sempre estava duas pessoas juntos. Mas eles também tinham habilidade em trabalhar com a família. Trabalhando junto. Trabalhando com a família. Trabalhar com a família talvez seja o lugar mais difícil. Mas a família é o primeiro campo missionário. Só que, porque na família todo mundo conhece todo mundo, talvez fique um pouco difícil trabalhar na família.
Mas é certo que alguém que tenha esta habilidade e esta capacidade de trabalhar em dupla, de trabalhar em família, ele está fortalecendo o seu currículo como discípulo do Senhor Jesus. Porque tanto a família como o trabalhar junto é uma coisa valiosa para o discípulo do Senhor Jesus. A obra de Deus, ela é feita assim. O Senhor Jesus disse: façamos a obra de Deus enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Façamos junto. Ele e nós e ele. Quando o Senhor Jesus enviou os 70, ele enviou os 70 de 2 em 2. E quando ele enviou os 12, ele enviou de 2 em 2. E quando os discípulos estavam com João Batista, era pelo menos 2. E quando os discípulos, depois da crucificação, voltaram para Emaús, também eram 2. E logo o Senhor está fortalecendo isso. Precisamos trabalhar juntos. Servir o Senhor juntos. Faz parte de um princípio. A obra de Deus é feita assim. Agora, um detalhe interessante nesses homens é que eles eram despreendidos. Nada impedia esses homens de ir após o Senhor. Ser discípulo de Cristo é uma tarefa difícil. E deixar tudo para trás é uma tarefa difícil. Só que o André e o Pedro estavam lançando as redes. E o Senhor Jesus disse: segue-me. E eles deixaram tudo e seguiram o Senhor. Até parece que esses homens não estavam envolvidos em nada. E quando ele encontra Tiago e João, eles estão consertando as redes junto com seu pai. O Senhor também disse para eles: segue-me. E eles deixaram redes, deixaram barcos, deixaram família e seguiram o Senhor. O discípulo de Cristo, ele tem que ser despreendido. Ou seja, absolutamente nada deve nos impedir de ser um discípulo de Cristo. Nós temos 2 mulheres no Novo Testamento que é um bom exemplo disso. Quando a gente lê de Maria, que estava sentada aos pés do Senhor, e a Marta está agitada no serviço, e tanto uma como a outra faziam serviços extraordinários. Só que os serviços de Marta era material. E o serviço de Maria era espiritual. E logo o serviço de Maria era melhor do que o de Marta. Porque o serviço espiritual é melhor do que o material.
Um dia encontrei com um missionário antigo, idoso, e conversando ele falou comigo: irmão argentino, nós fazemos o melhor serviço do mundo. O melhor serviço do mundo. Eu li de um homem que foi convidado por um rei para fazer parte entre os grandes, e ele rejeitou a proposta. E o rei enviou outros, e ele rejeitou de novo. E o rei chamou esse homem para perguntar: qual é o problema? É dinheiro? Ele falou: não, é porque o meu serviço é melhor. Ele servia Cristo. O meu serviço é melhor. Nada pode impedir o discípulo de Cristo, nem rede, nem barco, nem pai, nem mãe, nem ninguém pode impedir o serviço do discípulo. Deixaram tudo para ir após Jesus. Só que quando nós pensamos nessas coisas que aconteciam naquele tempo, que cada mestre tinha os seus discípulos, só que eram grandes mestres. Gamaliel, homem reconhecido naquelas escolas. Jesus de Nazaré, onde estudou? Quais são os seus diplomas? Porque ele chama, e as pessoas vão abandonando tudo. Porque primeiro ele transforma a vida. Primeiro ele transforma o coração. Primeiro nos dá a esperança do céu. Primeiro nos faz ver a necessidade do mundo, que é como uma colheita prestes a se perder. São como ovelhas que não têm pastor, sedentos, famintos, perdidos, cansados. E a Bíblia diz que ele derrama tudo isso nos nossos corações, para que assim como ele, nós, os seus discípulos, sejamos homens e mulheres cheios de compaixão pelas almas perdidas. Que o Senhor nos ajude nesta noite. Amém.